temos a satisfação de contar hoje com a presença do professor Mário Costa, doutor pela USP em Psicologia Social e que desenvolve há muitos anos um trabalho de referência na área de orientação profissional de jovens, né? Seja particularmente, seja orientando em escolas. Atualmente, ele é professor no Instituto Sede Sapienza e para nós, do projeto de vida, é com grande satisfação que ouvimos as suas palavras. Nesse primeiro momento, nós gostaríamos de ouvir o professor nos contar um pouco como foi para ele o seu projeto de vida. Nesse primeiro... Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse tema da juventude é um tema que sempre me tocou, né? Depois, sempre a partir da graduação, claro, né? Quando eu era jovem, me tocava pela condição de jovem. E principalmente com a orientação profissional, porque a gente se volta muito para esse público que é aquele público que está ali com 14, 15, 16, 17, 18 anos. Então, muito obrigado pela oportunidade. E vou tentar responder a sua pergunta. Eu vou começar dizendo o seguinte, primeiro que não tinha esse nome projeto de vida à época, né? Nos anos 70, 80, a gente nem sonhava que a gente estava pensando no projeto de vida. Claro que a gente estava pensando nesse projeto de vida, mas não nomeava dessa maneira. E acho que nesse sentido não tinha o peso que tem hoje, a importância que tem hoje de você pensar um projeto de vida. A gente estava um pouco escolhendo para onde é que a gente ia. Era meio assim, a gente falava, você vai para onde? Eu vou fazer isso, o que você vai ser? Então era uma coisa que tinha um peso menor. E durante o meu ensino médio, eu não pensei muito, porque logo de saída eu resolvi que eu ia fazer física na faculdade. Já tinha a questão de que eu ia fazer uma faculdade. E, obviamente, por uma identificação intensa com o professor de física, né? O professor entrou, achei aquilo tudo muito legal, e a partir daí a física se tornou uma das coisas mais fáceis da minha vida. E era uma contradição. Era uma contradição enorme que depois vai se mostrar adiante. Então, olhando de hoje, fazendo essa retomada, indo até aquele momento que eu estava com meus 17, 18 anos, dá para perceber que a gente não tinha muita posse, muito consciente do que estava fazendo. A gente sabia quais eram os próximos passos. Então, o primeiro passo era conseguir entrar na universidade. O segundo passo importante, né, era conseguir frequentar a universidade, permanecer nela e, claro, depois sair dela, que também não era fácil, né, porque as provas, aquilo tudo. E diferente de hoje, a gente não tinha uma preocupação, não é que não tivesse uma preocupação com o mercado de trabalho, claro que tinha, mas não tinha mesmo sentido de hoje também. Acho que isso é outro dado importante. Então, fazer uma faculdade para a gente era já entrar, em certa medida, no caminho do mundo do trabalho, do mercado de trabalho. Era como se a gente tivesse uma espécie de certeza que, terminando a faculdade, a gente ia trabalhar, ponto, ia trabalhar naquela área que a gente gostava. Não me pergunte o que eu ia fazer com física, porque na época eu não tinha ideia, mas eu sabia que eu ia trabalhar com física. Não tinha muita ideia, sabia que existia alguma coisa difusa com pesquisa, etc. Acontece que, no fim das contas, o meu projeto de vida se alterou rapidamente, né? Eu fui para o cursinho, etc. E quando eu vi, eu estava prestando era psicologia, na área, como é que chama? Assim, ali ao lado da física, né? Do lado oposto. O lado oposto é uma brincadeira, né? Mas fui parar na psicologia e gostei muito daquela faculdade, achei bem interessante. Aí me envolvi com a vida universitária e isso foi me levando para lados que não eram previstos. Então, a trajetória da psicologia me aproximou da política estudantil, me aproximou do trabalho com o terceiro setor e assim por diante. Né? E me levou para a área da educação, que francamente nunca tinha passado na minha vida que eu fosse algum dia trabalhar com educação. Isso não era, não pensava nem dar aula, pensava em ser psicólogo, e o psicólogo nos anos final dos 80, 90 era clínico. Mas aí eu vou descobrindo psicologia do trabalho, vou descobrindo um monte de coisa ali, mais a política estudantil vai me ajudando a pensar a sociologia, e a carreira vai se abrindo nessa área da psicologia social. No fundo, o meu projeto de vida foi profundamente marcado pelas descobertas da universidade. Né? Além do curso em si, das teorias, era a descoberta das possibilidades mesmo do que um psicólogo podia fazer.
E nisso eu descobri também ali no meio a docência, né? Uma coisa que foi apaixonante. Enfim, aí, a partir daí é quase, não existe nada natural, né? Mas é quase uma consequência. Um passo vai ser uma consequência do outro. Eu fui trabalhar com o terceiro setor, ONG, na área de educação, e aí a orientação profissional também, né? Que apesar de ser um campo marcadamente da psicologia, não é estrito da psicologia, está na educação. Então, no fim das contas, é um projeto de vida que me encaminhou para a educação, porém de uma maneira não estruturada. Não é alguma coisa que foi pensado e que você pudesse dizer, olha, qual é o próximo passo? Eu sabia o passo da universidade e depois os outros passos foram aparecendo. Mas foi isso. Então, nós temos no sistema de ensino uma trajetória, né, que eles chamam de trajetória, que se chama projeto de vida, com críticas e problemas, etc., com muita gente a favor, outros contra. Mas como o senhor analisa essa trajetória, né, que se apresenta? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante demarcar, isso já é sabido por todos, é que a instituição dessa trajetória, dessa disciplina, dessa frente na educação brasileira, ela não foi debatida profundamente. Então, por mais que ela possa apresentar questões muito interessantes no que diz respeito a ter um espaço para pensar projeto de vida, a falta de debate prévio, de fato, fragilizou muito essa possibilidade, né, de você ter um espaço em que o jovem possa se dedicar a pensar uma trajetória para a sua vida. Então, acho que essa é a primeira questão importante. A segunda questão importante pensar também é que, ao criar um espaço para pensar uma trajetória de vida, que inclui a trajetória profissional, né, não inclui secundariamente, inclui centralmente, né? Sempre que a gente pensa no projeto de vida, aparece a possibilidade do trabalho, da dedicação à formação. Então, o eixo trabalho é um eixo central dessa ideia de projeto de vida. Eu acho que também a gente encontra uma questão de formação de quem vai conduzir esse processo. Eu acho que essas duas questões são importantes. Não menos importante é a perspectiva de trabalho no projeto de vida, né? Me parece que você pensar um projeto de vida a partir apenas da estruturação de uma proposição que o jovem possa ter para o seu futuro, né? No sentido de que ele vai construir uma proposição de como ele vai, em que ele vai trabalhar, qual a formação que ele vai ter, ela precisa ser melhor qualificada, né? Lembrar que não se trata de fazer uma escolha num mundo naturalizado, em que as coisas estão dadas e que você escolhe o que é melhor para si. Ao contrário, a gente tem um mundo, principalmente no que diz respeito àquilo que eu estudo, que é o mundo do trabalho, um mundo profundamente complexo, né? Com situações bastante regressivas do trabalho. Então, pensar também o projeto de vida é pensar como esse jovem vai não só se inserir nesse mundo do trabalho, mas transitar nele, nesse próprio mundo, e buscar mesmo transformá-lo, né? Transformá-lo numa direção que seja mais adequada. Posto essas questões, eu acho que tem importância o projeto de vida assim, na escola. É a constituição de um espaço em que, de fato, pode ser ofertado aos estudantes um momento de reflexão, tanto de como vem sendo conduzida a sua vida, não só uma condução individual, né? Como ela tem acontecido, quais os fatores que estão interferindo nas condições de vida atual desse jovem, como propiciar também que ele possa articular, a partir desses fatores, dessa vivência que ele vem trazendo, rumos que ele possa adotar. Mas o importante é pensar que esses rumos incluem a possibilidade dele, ao entender onde ele navega, vamos dizer assim, onde ele está navegando, onde ele está transitando, que é esse mundo complexo do trabalho, extremamente regressivo, né, com muitas perdas de direitos, com formas de trabalho que são extremamente precarizadas, esse jovem ele possa também se transformar um agente de mudança dessa realidade. Então, eu acho que na escola tem espaço bastante importante. E, nesse sentido, a discussão da identidade do jovem, dessa trajetória familiar, da sua trajetória em termos de territorialidade, né, o lugar que ele ocupa, de onde ele vive, né, como ele vive, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões também do seu extrato social e da classe social, isso tudo
propicia, em tese, como um grande espaço para essa reflexão, o que pode auxiliar, sem dúvida, o jovem a ter uma intervenção mais estruturada sobre o próprio mundo à sua volta, particularmente o mundo do trabalho. O que vai pôr, na verdade, em grande medida, na contramão da ideia de um projeto de vida como uma adaptação ao que está pronto, né? O melhor caminho para o jovem dentro do que está dado. Essa versão do projeto de vida, ela não condiz com a realidade, né? De que o jovem possa encontrar a melhor forma de inserção, aquilo que ele mais deseja, né? Não é esse o mundo que a gente encontra disponível para esse jovem. Então, me parece que o projeto de vida, se ele for de fato um espaço de reflexão e de crítica, de uma consideração reflexiva do jovem, eu acho que a gente abre espaço para construir grandes alternativas junto à juventude. Fora isto, um modelo mais, vou chamar assim, um modelo mais limitado, não creio que vai gerar efeitos que, de fato, primeiro vai capturar o jovem para esse processo, e segundo vai produzir as mudanças necessárias para a vida dele, inclusive. Agradecemos muito a apresentação do professor e pedimos desde já a possibilidade de a gente voltar. Gostaríamos de apresentar a ele os dados que a pesquisa está apresentando, que está mostrando, que é uma pesquisa feita com 576 jovens, só em São Paulo, mas temos jovens também do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas e do Pará, não é? Que de várias comunidades no Pará, quilombolas, indígenas, que vão poder, eu gostaria que ele pudesse nos oferecer uma discussão, uma possibilidade de discussão desses dados. Uma discussão importante, né, de que nós temos, por um lado, a juventude, o jovem, essa categoria que a gente pode considerar universal, mas ao mesmo tempo a gente tem as juventudes, os jovens no plural, que não é uma questão de coletivo de jovens, né, numérico, né? São perfis diferentes, são desejos diferentes, são formas de viver diferentes. Então, a pesquisa de vocês leva a qualificar isto, e aí sim eu acho que a gente tem condição de pensar um projeto de vida que seja profundamente enraizado naquelas realidades. Senão, o que nós vamos fazer é uma grande simulação de projetos de vida, né? E a simulação não tem resultados positivos. Muito obrigada, professor.